possam seguir realizando o seu trabalho também de atendimento aos doentes, que chegam lá desnorteados, sem saber o que está acontecendo. Que todos eles, Senhor, possam receber também o seu amor, os medicamentos que lhes são necessários para entender essa nova condição espiritual. Agradecemos, Senhor, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar. A gente hoje tem parte A e B, tá? E aí, se der tempo, eu coloquei mais uma apresentação para passar para vocês, que era de uma palestra minha, tá? Sobre o Mestre Jesus, eu não lembro, Mestre dos Mestres, não lembro se vocês assistiram essa palestra ou não, já faz bastante tempo, essa daí. Mas primeiro a gente vai começar pela aula mesmo, tá? Isso. Espiritismo na educação do homem. Então, vamos lá. Então, qual a importância da gente pensar da doutrina espírita na nossa educação? Né? O que será que ela traz de novidades, vamos assim pensar, pensando na educação do homem? Então, a gente vai voltar primeiro lá para o educador da humanidade, que é Jesus. Então, fala aqui, ó, o Divino Mestre, ao cumprir a programação divina, é o espírito mais evoluído que aqui passou, a ponto de mudar a história da humanidade. E não é à toa que mensuramos a cronologia histórica em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha, gente, a importância dele, né? Então, mesmo os que são incrédulos, né, que não acreditam em Deus, na espiritualidade, enfim, um ser supremo, mas muitos podem negar a existência de Jesus na face da Terra, porque ela é um acontecimento histórico, que inclusive dividiu a humanidade, né, em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a educação passa a não ser mais o ajustamento do homem aos moldes ditados pelos rabinos do templo, mas o caminho das criaturas na direção de Deus por meio de estímulos das palavras e dos exemplos. Então, aqui a gente começa a pensar como que é essa educação da humanidade. Então, é pelos estímulos, que podem ser até inclusive as provas pelas quais que a gente passa, as palavras e os exemplos. Né? Então, ela começa a educação do homem a ser pautada nesse caminho, em vez só do que o que os rabinos diziam ou falavam que era isso ou que era aquilo, tá? Que todo mundo tinha que ser isso ou ser aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. Então, Jesus, ele traz uma nova visão até sobre sobre a educação, e a gente pensando que é principalmente na área moral, né? No desenvolvimento dessa moralidade. A salvação passa a não mais se restringir aos privilegiados, apresentando-se como os direitos de todos. Então, teve uma época que realmente só teria salvação alguns que fossem os privilegiados, alguns que por origem financeira, outros por características especiais da comunidade, da sociedade que eles viviam na época, que eles seriam salvos. E os outros, né, os pobres coitados, vamos assim dizer, nenhum deles seria salvo, porque eles não tinham nem dinheiro para oferecer para um Deus para ter esse privilégio de ser salvo. Então, Jesus traz isso, que todos têm direito a essa salvação, né? Nenhum filho vai ficar para trás, nenhuma ovelha vai ficar para trás. E Jesus... Oi? Desculpa, eu lembrei daquela parte lá da mulher de Samaria, que ele vai no poço. Aí ela pergunta, não vai ser mais sobre templos e prédios? Ele, não, vai ser em qualquer lugar. Eu fiquei... porque na época você não podia estudar em qualquer lugar, você não podia pegar e estudar no meio do monte, que nem ele fazia. Abrir um livro lá e começar a ensinar o pessoal. Isso era reservado só ao templo. Você só podia fazer isso se você fosse lá no templo. É isso mesmo. Mais ou menos isso, a mudança que eu entendi. Sei lá. Sim, e a gente vai falar nisso também na segunda parte
da aula, depois do que o Wagner apresentar. E Jesus sabia que os seus ensinamentos seriam deturpados com o passar dos séculos, e por essa razão vestiu-os com roupagem atraente das parábolas. Então, por ser por parábolas, elas ficam mais difíceis até de serem modificadas, né? E a cada uma dessas histórias, que estavam contidos os ensinamentos velados, ou seja, ocultos, por comparações baseadas nos acontecimentos do cotidiano e com personagens conhecidas pelo povo da época. Então, por exemplo, a gente pensar no joio e no trigo hoje em dia, é difícil, né? Porque o joio e o trigo não faz parte da nossa realidade, né? A gente até consome o trigo, mas a gente muitas vezes não tem nem ideia de como que ele é produzido, colhido. Então, naquela época, o joio e o trigo eram elementos que faziam parte da vida deles. Então, muitas das parábolas, eles usavam esses recursos para ficar com uma linguagem própria do povo também que ficava daquela época, daquela cidade. Principalmente na questão cultural, né? Sim. Se falasse assim no Brasil, ia falar da cana-de-açúcar, ia falar de outros produtos aqui do Brasil que a gente é acostumado. Do café. Agora, trigo é um negócio meio restrito aqui pra gente. Sim. Nelas estão os fundamentais ensinos como a lei de causa e efeito. Então, isso ele coloca muito, né, de você ser responsável. Então, todas as passagens de Jesus tinha muito isso, de colocar para o outro a responsabilidade sobre os seus atos, né? Então, atire a primeira pedra, quem nunca traiu, ou quem nunca, né? Em vários momentos, ele joga de volta para a população como um espelho, como se dizendo, vocês nunca fizeram isso, então, para trabalhar também muito essa linha do causa e efeito. E a imortalidade da alma, a necessidade das vidas sucessivas em conformidade com as necessidades de cada um, a bondade infinita de Deus atrelada com a justiça divina e a importância dos homens valorizarem o amor em seus corações. Então, essas eram as outras coisas fundamentais no ensino que Jesus pregava. Então, a imortalidade da alma, né, a necessidade dessas vidas sucessivas, que depois a doutrina espírita veio trazer como maior ênfase, a bondade infinita de Deus, então que Deus não é mais, que não é mais aquele ser que castiga, mas que está atrelada justamente com essa justiça divina. E a justiça divina, ela está baseada também nas leis naturais, nas leis de Deus. Elas são justas, são imutáveis e são para todos, né? E a importância dos homens valorizarem o amor dentro dos seus corações. Aí revelaram a verdadeira vida e os meios para atingir a evolução espiritual tão necessária a todos nós, exemplificando o amor incondicional. Então, o que ele falava da verdadeira vida é essa vida, ele não falava que era a vida espiritual, mas a verdadeira vida era a que eles não teriam naquele momento. Ele, através das parábolas, ele dava a entender que a vida verdadeira seria realmente na erraticidade, né, e não aqui enquanto encarnados. A pedagogia do Mestre Jesus é o amor, volta só obrigada, que não se impõe, ela convida, ela não violenta, ela converte e transforma, ela não pune o mal, mas ela edifica o bem. Então, a pedagogia de Jesus, ela é pautada nisso, né? Ela não se impõe em nenhum momento, ela é impositiva, que todo mundo vai ter que seguir, todo mundo vai ter que fazer, senão você vai ser punido, mas ela convida através desse exemplo do amor. E por esse motivo, ela é não violenta, né? Então, Cristo nunca quis uma imposição da religião dele, né? Ele nunca quis isso, impor, mas o que ele queria era atrair, era um processo ao contrário, tá bom? Ao concentrar seus ensinamentos na transformação moral e na renovação interior das criaturas, apresentou a educação voltada para o coração, porque a razão deveria evoluir naturalmente. Então, ele se preocupou muito mais com essas questões morais. Por quê? Porque ele sabia que com o tempo o conhecimento seria mais desenvolvido, então ela iria evoluir naturalmente. Só que de nada adianta a gente ter um conhecimento profundo, ou vasto, ou amplo, se a gente não utiliza para o bem, se a gente não utiliza pautado no amor. Então, ele se perde nesse sentido.
E o que mais a população necessitava naquela época e hoje, né, ainda depois de 2000 anos, é esse desenvolvimento da moralidade. E o Divino Mestre sabia, em sua infinita sabedoria, que a libertação dos homens aconteceria por meio da educação moral, por ser a maior conquista do espírito. Então, a gente sabe que essa realmente é a nossa maior dificuldade, né? De nós melhorarmos moralmente, de nós melhorarmos as nossas virtudes, de nós driblarmos ou controlarmos as nossas más tendências, né? Então, esse é o nosso maior desafio. E ele já sabia desde aquela época que essa seria a maior conquista do espírito, tá? Acho que acaba aqui, não é, Wagner? Ou tem mais um? Não, acabou. Essa é uma introdução. Então, aí agora o Wagner ele vai falar de alguns espíritas, né? Alguns espíritos que encarnaram aqui com uma missão educacional muito grande e que muitos realmente ligados à educação também, não só a educação espírita, mas a educação de modo geral, tá? E aí no final a gente volta com Jesus, que foi o mestre de todos os mestres. Assim como os missionários aí que veio propor um impulsionamento no espiritismo, assim como o Chico foi o grande propulsor do espiritismo aqui no Brasil, o Bezerra de Menezes, esses missionários também estavam acompanhados de um plano maior entre todos esses espíritos, né, que vieram impulsionar, né, a mensagem espírita para o mundo, né? Porque, querendo ou não, o Chico foi, né, várias línguas, vários países, então é para o mundo, não só para o Brasil, né? Aí, ele já falou do Eurípides Barçanufo. Ele nasceu em 1880 até 1918, faleceu na cidade mineira de Sacramento, com inteligência precoce, dedicada ao estudo de trabalho. Formou-se nos colégios mineiros e, embora não tenha cursado universidade, era autodidata, com aptidões que revelaram um passado espiritual de grande bagagem cultural e moral aprimorada. O amor ao próximo exemplificou dentro e fora das salas de aula numa vida verdadeiramente cristã. Aí a gente observa essas pessoas e acha assim que elas são teoricamente normais, assim com uma predisposição intelectual muito forte, né? Às vezes já dão alguns sinais, né? Que nem o Kardec, por exemplo, que era um grande estudioso e realmente ele só eu estava até conversando com a Salete isso, do Kardec, que só depois, né, dos 50 anos lá que apareceu essa missão dele escrever os livros, né? Então, ou seja, ele teve toda a infância, adolescência, adulto, toda a vida inteira ali, como se tivesse tudo uma pessoa normal, e de repente veio uma missão dessa gigantesca, né? Então, nós mesmos aqui, olhando isso, vê também que a gente pode ter a nossa missão depois dos 40, 50, 60, aparece alguma coisa aí pra gente. E eu acho legal estar dando uma lida nesses precursores que a gente pode se identificar de alguma forma com como eles são mortais também, né? E, né, falhos e que de repente eles e ao mesmo tempo eles contribuíram muito também, né? Então a gente consegue ter uma proximidade assim, né? Tentar meio que olhar um pouco pra gente também. Aí do Eurípides aqui, seu ideal, seu passatempo, sua atividade era ajudar o semelhante, contando também com recursos mediúnicos de cura, audiência, clarividência, psicografia, curava obsessões treinando espíritos endurecidos, ensinando a primeira escola espírita que se tem notícia, fundada por ele e seu grupo espírita Esperança e Caridade em 1907. É que nem eu brinco com a Carla também, daqui a pouco as nossas aulas aqui estão online, quem sabe daqui 100 anos eles vão estar assistindo a nossa aula e falando do comentário do Franklin lá. Vai ter uma retrospectiva do Franklin lá, as ideias do Franklin. A inteligência artificial vai estar discutindo espiritismo daqui a pouco, né? Todo esse AI. Gente, eu vou mesmo, um já minutinho. perguntou sobre espiritismo no chat de GPT? Oi? Já Então. perguntei sobre espiritismo lá? Já pensou? Eu só Né? vou pegar um negocinho que eu tô com a garganta arranhando, tá? Pode continuar e já vem. O Colégio Allan Kardec inovou a pedagogia numa época de recursos tão precários, adotou classes místicas, aboliu os castigos, agregou o teatro,
Aboliu as notas das aulas de filosofia espírita e história das religiões. Praticava a caridade, motivando seus alunos a seguir seu exemplo, reproduzindo assim as diretrizes de Pestalozzi. Provocava o debate entre os alunos, tomando um ensino estimulante e ativo. Aí sobre isso também são pequenas coisas, né? Ah, aboliu o castigo, agregou o teatro. São pequenos detalhes que essas pessoas são muito importantes, né? Para não só para o espiritismo, mas para a sociedade em geral, né? E aí faz pensar também que se a gente for pensar, por exemplo, aqui em São Paulo, o que que São Paulo antes, né, de 1900, né, 1920 era só mato aqui, né, não tinha nada. Então foi uma meia dúzia de pessoas ali que juntou com mais algumas ali, umas centenas ali, que modificou totalmente o rumo, fazer uma das maiores cidades, a maior cidade do hemisfério sul, por poucas pessoas ali que decidiram ali naquela época. E, né, e cresceu mais do que a cidade mais importante do país, né, nesse sentido. E aí você vê esses precursores, é a mesma coisa, só que na parte moral, e outras partes sociais. É, poucas pessoas ali, um negocinho ali simples ali, mas aquilo ali desencadeia uma sociedade, né, a longo prazo, que vai ensinar para os filhos ensinam para os netos e vai desencadear uma sociedade melhor. Então, são precursores, é exatamente essa palavra, né, que eles vão perpetuar esse ensinamento por várias gerações e vai formular uma sociedade melhor, né? Com esses pequenos gestos aí, que parece ser simples, mas eles perpetuam, né, a nossa história aí. Sua moral elevada permitia, nos momentos de dificuldade, que recebesse a força dos espíritos da mais alta hierarquia espiritual, tendo sido relatado seu encontro com o Espírito Jesus. Olha, na cura contava com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Era uma pessoa especial, né? Tá vendo? Você olha assim, o cara faz isso, isso ali, a vidinha normal, mas de repente o cara, ó, encontra com o Espírito de Jesus, tem a ajuda direta do Bezerra de Menezes. Então, Pensa que ele faleceu, ele desencarnou com 38 anos, né? Ele fez tudo isso num tempo mega curto, até ele ficar na fase adulta e contar até quando ele desencarnou, né? Pelo que eu vi, ele foi bastante perseguido também durante a pregação que ele fazia lá na cidade, tipo, chegou uma hora que a escola dele fechou por falta de aluno. Os pais não deixavam mais, porque falava que era satanismo, sabe, coisa de espírito na época, então era tipo, tá mexendo com o que aí? né? Se hoje ainda tem essa dificuldade, né? A gente ainda tem essa limitação, esse preconceito. Imagina lá atrás como que não foi. O E 38 anos, cara, a minha idade. preconceito nosso é suavezinho. Eu já acho que comparado a 10, 20 anos atrás, ninguém fala assim, ah, macumbeiro. Já tá virando uma religião meio chique, Não, né? melhorou. Melhorou bastante, mas mesmo assim ainda tem algumas pessoas que têm um preconceito, assim, eu sinto quando eu falo, assim, quando eu entro nesse assunto tal, e eu falo, exponho a minha opinião tal. Aí, melhor ficar calada. Não, Tem hora em lugar, né? Tem lugar que você fica, deixa quieto. Eu vi umas reportagens falando do Rio. É porque a gente está em São Paulo, a gente tem a nossa visão aqui, né? Mas lá no Rio de Janeiro, tem lugares nas comunidades do Rio lá que é proibido cultuar outra religião sem ser cristã, evangélica lá, né? Por exemplo, lá pessoas que cultuam, por exemplo, o umbandismo, acho que espiritismo eles colocam na mesma farinha, né? E E aí eles são ameaçados, mano. Não pode cultuar outro tipo de religião lá pelos os traficantes de lá não deixam acontecer isso, porque lá é uma milícia ali e tal, dominada. Vocês sabem, né? Então, para você ver que ainda tem regiões aí que sofrem com isso. A pessoa não tem a liberdade de ter a religião dela, em alguns lugares ainda, né? Mas a tendência é melhorar isso aí, né? Aí, imagina esse rapaz aqui, o Eurípides, que sofreu lá naquela época, né? A cidade de Sacramento recebia caravanas de necessitados, proliferando hotéis e pensões. Defendia o espiritismo e tornou-se famosa a polêmica travada em praça pública diante de 200 pessoas com um padre católico sendo Eurípides carregado em triunfo pelas ruas da cidade. Foi a encarnação do verdadeiro espírita, distribuindo seu amor incondicional e desencarnou aos 38 anos, vítimas de gripe espanhola e recebendo da imprensa mineira o título de apóstolo do Triângulo Mineiro.
para vocês verem que mesmo que tem pessoas que odeiam muito, tem pessoas que gostam, reconhecem, né, admira, né, a atitude dele, né? Então é variável, é um conflito, né? Não tem como, mas é um conflito que ele veio trazer coisas assim, ideias para o bem, né, para poder a gente refletir. Aqui as obras de Eurípides aqui, A Grande Espera, Educador, Maravilhosos Encontros de Roma, Sacramento. Vocês já viram algum desses livros? Ok, Evangelização, Mensagens do Além-Túmulo. O Mensagens de Além do Túmulo eu já ouvi falar bastante, mas eu não li nenhum, nenhum deles. Eu também já ouvi falar Eu dele. só escutei falar nesse, todos os outros eu nem escutei. Eu já vi título de radionovela desse título aí, né? Aí agora a gente vai falar da Anália Franco, é de 856 a 919. Ela nasceu no Rio de Janeiro, aos 5 anos foi para São Paulo, aos 12 já ajudava sua mãe a lecionar, tornou-se professora e destacou na profissão e no carinho pelos alunos. Na cidade de São Paulo fundou um colégio, em Taubaté, interior paulista. Iniciou no jornalismo escrevendo para 2 periódicos. Ok? Uma pessoa normal até então, né? Em 1901, inaugurou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo, com as primeiras escolas maternais destinadas a amparar, instruir e educar crianças pobres e indigentes da capital paulista, sob sua presidência até 1919, e tornando-se verdadeiro apostolado. Mesmo sendo espírita, não deu esse caráter à obra, revelou-se extremamente liberal e tolerante a fim de erradicar o analfabetismo, combater a miséria e a ignorância. Assim, reuniu senhoras inteligentes e de boa vontade para com o próximo. Muito bonito, né, gente? Naquela época, alguém pensando dessa forma é realmente impressionante, né? Afirmava conceder o bem não basta, é preciso fazê-lo frutificar. Após 6 anos de fundação, já mantinha 22 escolas maternais e 2 noturnas, mais 5 maternais no interior, totalizando 2.000 crianças pobres sob seus cuidados. Suas professoras trabalhavam gratuitamente e, assim mesmo, Anália e sua associação foi duramente perseguida pela Igreja Católica por ser espírita. Em 1903, criou a revista de associação, O Asilo e Creche, cujo exemplo espalhou-se em várias cidades e estados a fim de amparar viúvas, mães abandonadas e seus filhos, órfãos, etc. Implantou oficinas de tipografias de costura, flores artificiais, chapéus, além de aulas de música e escrituração mercantil. Olha a diversidade de coisas, né? Aqui nem eu estava mesmo falando, né? Que naquela época ela foi pioneira, vamos dizer assim, né? Poucas pessoas faziam o que ela fazia e quanto isso, se a gente for procurar hoje instituições, né? Que nem a Carla tem contato com várias instituições que trabalham de diversas frentes, né? Instituições para mulher, para crianças que têm filhos, né? Basicamente adolescentes com filho. E aí quem criou essa fundação, quem teve essa ideia, de onde vem, aí você vai voltando, aí você vai chegar nessas pessoas dessas épocas aí que deram o exemplo, né, dessas instituições, dessas ONGs que hoje são popularizadas, vamos dizer assim, comparado àquela época lá. E se for pensar, ela tinha um foco muito específico, né, que era a mulher e as crianças. Então, ela queria dar uma proteção que talvez fosse a parcela da população que ela era realmente mais vulnerável. Porque vamos pensar que naquela época, primeiro que quase as mulheres, quase não, elas não trabalhavam, né, a maior parte delas. E aí, quando ela ficava viúva, muitas vezes ela ficava sem o patrimônio, que às vezes era o irmão que pegava a herança, porque as mulheres não podiam nem ter coisas no nome delas, né, naquela época. Então, passava os bens para outros. E nem sempre elas ficavam amparadas, né? Muitas vezes, realmente, elas iam para a rua. Então, mães abandonadas e seus filhos, isso também acontecia muito, e aí elas não tinham como sobreviver. E aí que foi fazendo as primeiras, que a gente fala hoje até, de você trabalhar com essas redes, né? Principalmente em comunidades, de você gerar trabalho, né? Então, ela estava fazendo oficinas que gerassem trabalho para essas pessoas, para que elas pudessem também ter uma vida digna que não dependesse o tempo todo da filantropia, né?
realmente é só. Quem vai ter essas ideias naquela época realmente só se for uma missionária mesmo, né? Um Porque espírito não. evoluído, né? Porque a sociedade também era muito mais machista, muito mais. Vixe, Totalmente. essas pessoas realmente eram as mais vulneráveis. Sua revista chama-se A Voz Maternal e chegou a uma tiragem de 6.000 exemplares. Publicou para seus alunos um manual educativo, criou um albergue diurno para os filhos das trabalhadoras, implantou uma biblioteca escola e fundou uma escola noturna de alfabetização de adultos. No bairro da Moca, comprou uma fazenda e instalou uma colônia regeneradora, Dr. Refumaldo, para mulheres arrependidas. É engraçado isso, né? Para mulheres arrependidas. Arrependidas do quê? A gente imagina que são mulheres que, enfim, engravidaram antes de casar, né? Não tiveram E um ela foi marido. estuprada, ela está arrependida por ter sido estuprada também naquela época. Então, era que assim, as mulheres nesse ponto, elas eram muito mal vistas nesse sentido, né? Elas não podiam fazer nada fora da curva, né? E aí hoje você vê o bairro, foi no bairro da Moca. Essa grande fazenda foi no bairro da Moca e hoje tem o bairro da Anália Franco ali perto, né? Oi, Fran. Era o que eu ia falar, será que o Anália Franco deve ser homenagem para ela, Homenagem a ela. Pode falar, Franklin. Imagina, tipo, hoje você vê uma mãe solteira, você já acha estranho. Naquela época, então, era coisa de... A pessoa ia ficar carimbada o resto da vida. Isso mesmo. Era o fim do mundo, né? Sim. Acabava com a reputação ali da mulher. Dela, né? E da família. E aí a família, para não perder a reputação, expulsavam essas pessoas, né? Junto com as crianças. Deserdava. Aí você imagina quantos débitos essas famílias, esses espíritos dessas famílias não contraíram também com essa atitude de expulsar. Então, os pais que expulsaram a filha, né? As instituições criadas por Anália chegaram ao número de 70 até o início da Primeira Guerra Mundial, quando lutou intensamente para a fome não bater nas portas da instituição. Fundou a Ronda da Caridade para levantar fundos e usou a banda feminina Operárias do Bem, mais o grupo dramático, visitando várias cidades para levar fundos. Muito legal, né? Em 1918, surge a pandemia de gripe espanhola em Grande Mortadante, corre em São Paulo. Combateu a gripe com água fluidificada, passes e chás caseiros e todas suas doentes foram salvas. Olha só. O asilo transformou em um hospital e com poucos recursos venceu a gripe, mas em janeiro desencarna. Sob a sua aparência, vivia muito simples no trajar, afirmando que o valor da mulher não se afere pela beleza aparente e atrativos exteriores, mas sim pelos grandes ideais que lhe enchem os cérebros e pelos nobres sentimentos que lhe impulsionam o coração. Recebeu o cognome Anjo da Caridade. Nossa, realmente muito à frente do tempo, né, gente? Pensada até hoje em dia, né? Uhum. Tem poucas pessoas que pensam, tem pessoas que observam mulher de outra forma, como, né, assim como racismo, tudo. Mas é maravilhoso essas palavras aí, né? Aí tem aqui a parte literária dela. E que eu acho engraçado que ela salvou todas as doentes e ela mesma morreu, né? A sua produção literária compreendeu ainda 3 romances, né? Egídio Materna, Filha do Artista, Filha Adotiva, além de peças teatrais, diálogos e várias poesias, destacando-se Hino a Deus, Hino a Ana Neire, Minha Terra, Hino a Jesus e outros. No final da vida, Anália Franco constituiu 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufaturada em 24 cidades do interior e da capital paulista. Uma banda Então, agora, você imagina para ela arrecadar fundos para manter tudo isso, né? Como que ela mantém tudo isso? Naquela época, vamos pensar que não tinha nem financiamentos, nem recursos públicos, como hoje várias ONGs têm acesso, né? Eu acho que ela deveria depender totalmente da ação, da doação das pessoas, né? Ali, e como conseguir isso, né? Naquela época, sensibilizar as pessoas para apoiar ela em tudo isso.
Mulher guerreira. As coisas Que não eram, orgulho. sem contar que as coisas não eram muito bem desenvolvidas, né? Tanto que a Moca É, era uma fazenda, a Moca, né? Tinha vaca, tinha foi lá no meio da Moca. É verdade. pois é. Veio a falecer quando havia tomado a deliberação de viajar até o Rio de Janeiro, fundar mais uma instituição, projeto que viria a ser materializado por seu esposo com a fundação do Asilo Anália Franco. A verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover a capacidade de se libertar, Anália Franco. Não é Que era só isso. acolher, né? Tem que ensinar a pescar o seu próprio peixe, né? Isso é uma visão muito bonita, né? Muito... E de futuro mesmo, né? Uma visão assim que ela tinha mesmo de futuro, né? Ela já estava saindo não só dessa parte assistencialista, mas com a parte que realmente deveria ser, né? Que é você ajudar no primeiro momento, mas no segundo momento capacitar a pessoa para cuidar da própria vida, né? Aqui é agora o Edgar Armand, 94, 894, 982. Nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, onde iniciou seus estudos. Falecimento, né, 82, São Paulo. 14, com a Primeira Guerra Mundial, iniciou sua carreira militar, cursou a escola de oficiais, chegando ao comando. Participou dos movimentos militares de 22 e 24 e na Revolução de 30 lecionou o curso de aperfeiçoamento. Um acidente em 38 marca o início do seu afastamento da vida militar e engajamento no movimento espírita. Olha como as coisas são, né? Um acidente fez ele mudar totalmente a sua trajetória na vida. Assim como a gente na nossa vida, às vezes algum desvio ali pode fazer a gente mudar totalmente a nossa condição aqui, né? A nossa missão. Estudos sobre religiões. A conversão ao espiritismo foi efetivada em 39 ao ser convidado para colaborar com a Casa dos Espíritas. Nesse ano aconteceu a fusão de várias entidades do movimento espírita, entre elas a FESP, e Arno se tornou secretário-geral da casa. O Conselho Deliberativo da FESP foi criado em 41 por indicação de Arno. Seu devotamento à causa espírita foi louvável e é um fator determinante para tornar a FESP expressiva no movimento. Então, uma pessoa que não era nem espírita, de repente caiu lá de gaiato e já estava sendo determinante para o espiritismo no estado de São Paulo aqui, né? Em 44 participou do lançamento do periódico Semeador, publicou 425 artigos de sua autoria até 72, em 47 fundou a União Social Espírita e em 50 criou a Escola de Aprendizes do Evangelho. Em 73, 67 solicitou o afastamento definitivo do FESP. Aqui está meio que repetindo o texto que eu já li, né? Prestou incalculáveis serviços à federação, metódico, enérgico, trabalhador, inteligente e alto espírito de liderança que garantiram a estabilidade da FESP e o bom funcionamento de todos os setores. Mesmo afastado do trabalho diário, continuou colaborando com a FESP numa reunião em sua casa, em 73, participou da fundação da Aliança Espírita Evangélica. Em 80, assessorou a formação do setor 3 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Os alunos da FESP, após aprenderem a base da doutrina espírita, encontraram o curso fundado por Arnold e a possibilidade de aperfeiçoamento moral e meio de atuar entre os necessitados. Trabalho e reforma moral entusiasmaram milhares de pessoas. Arnold também criou a Escola de Educação Mediúnica, atendendo integralmente às recomendações de Allan Kardec em obras póstumas, segunda parte, Ensino Espírita. Ou seja, ele é um cara que a gente está aqui estudando, lendo sobre ele, e ele foi um dos responsáveis da gente estar tendo esse curso aqui, né? Ele que começou tudo, essa parte mesmo. E agora o curso está online. Ele fez ali, e agora o curso está online. Se tudo terminasse na escola de aprendizes do Evangelho, haveria hipersão, insegurança, domínio personalista, influência individual, negligência, esmorecimento no esforço e nas convicções. Eu entendo que não é só na teoria, né? A gente está aqui na teoria e o que vale também é a gente aplicar tudo que a gente sabe, né? Se terminar só aqui nessa aula, acabar essa aula,
Entrou no vídeo e saiu no outro. O importante é a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, né? Aí algumas obras dele, Paz e Radiações, Métodos Espíritas de Cura, O Redentor, Amor e Justiça, acho que eu já vi, Vivência do Espiritismo Religioso, Guia do Aprendiz, ao famoso Exilados da Capela, Na Cortina do Tempo, Almas Afins, Mediunidade e Desenvolvimento Mediúnico. Obras A Hora do Apocalipse, Na Semeadura, Religiões e Filosofias, Relembrando o Passado e Quanto é Tempo, As Margens do Rio Sagrado, Salmos e outros, né? Aí aqui a biografia. Esse aqui mesmo, gente. São essas 3 pessoas, basicamente, que a gente veio falar hoje. Do Armand, da Anália Franco e do Eurípides. E cada um deles, vocês percebem que teve um perfil diferente, né? Com um objetivo diferente, mesmo eles nascendo nessa época da virada do século aí, né? Todos nasceram no final de 1800 e alguma coisa e viveram até 1900, alguns pouquinho, outros mais, né? Mas a gente entender que tudo isso estava mudando no cenário brasileiro, né? Que a importância deles. Então, a Anália veio com a questão realmente de combater o analfabetismo, cuidar das crianças, cuidar das mulheres, para que elas também pudessem desenvolver as suas vidas e cuidar dos seus filhos de uma melhor forma, né? Já o Armand, ele veio com um objetivo de fortalecer a FEESP, né? Então, assim, é que é super importante hoje a gente ter essa organização geral, para que cada casa espírita não faça o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, porque senão já vai desvirtuando um pouco o movimento, vai enfraquecendo. Então, quando você tem um órgão que te orienta, te legisla, é como se ele desse um norte para que todas as casas espíritas pudessem seguir, né, daquela forma. Então, cada um teve a sua importância, de áreas totalmente diferenciadas, né, cada um do seu jeito ajudou nesse começo da história da educação espírita, né. Acho que então pode passar que dá tempo. Você está gravando essa aula, Wagner? Eu estou. Ah, então tá bom, porque aí depois se eles quiserem assistir. Então, eu dei essa palestra há muito tempo, nem lembro quando, esqueci de olhar a data de fabricação do SquarePoint, do arquivo, que chamava o Mestre dos Mestres, né? Então, qual era a pedagogia de Jesus? Já que a gente está falando da importância da educação no movimento espírita, e inicialmente quando Jesus trouxe esse novo olhar, né? Então, aí lembrei dessa palestra e vi que a aula estava curtinha, eu falei, acho que dá tempo da gente dar uma olhadinha também, tá bom? Então, esse é o objetivo. Então, Jesus sempre foi chamado de o mestre dos mestres, né, como se ele fosse o professor de todos os professores, de todas as pessoas, né. Pode passar, Wagner. E aí, na época da palestra, eu começava com essa provocação, né, quais são as características de um bom mestre ou professor? Então, vamos lembrar vocês que tiveram aí um professor ou um bom mestre na vida de vocês, que característica que vocês lembram mais forte que esse professor ficou na memória de vocês por algum motivo? No meu caso, foi um professor de química, ele me desafiava, ele falava, ó, tem um desafio aqui para você. Eu ficava, é mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Eu gostava muito dos desafios dele, ficava, nossa, era difícil de fazer, mas era legal. Então, ele te desafiava, né? Ele te mostrava que você podia fazer mais do que o que você estava acostumado a fazer. Então, bacana essa característica. Josi, lembra de alguma? Eu lembro de um professor que eu tive aqui quando eu vim para São Paulo, né? Ele foi meu professor de matemática. O nome dele é Wilson. E ele era um senhor já. Ele entrava na sala super sério, ele não falava bom dia, boa tarde, nada, assim. Porque geralmente os alunos já estavam fazendo aquela bagunça, né? Então, quando você ia ver, ele já estava enchendo o quadro de lição ali. E como eu cheguei e ali acanhada, não conseguia me enturmar muito com as pessoas, tá? E eu tinha uma dificuldade, você vê que eu escrevo muito, eu tenho que escrever, tá? E às vezes, dependendo da situação ali, o professor ele tinha que falar direto comigo ali, tipo, para eu poder entender. E ele percebeu que eu tinha essa dificuldade e ele fazia isso comigo. Ele me acolhia
e ele chegava lá e me explicava, tal, me ajudava, e eu conseguia, tanto que eu aprendi matemática com ele, né? Cara, assim, eu não esqueço dele, foi um professor que me marcou muito aqui em São Paulo, e uma professora que eu tive lá no Ceará quando era criança ainda, acho que eu tinha uns 5 anos, no máximo, que se chama Marlene, e ela era um amor, assim, também, muito acolhedora. Então, são esses dois professores que eu gostaria muito de encontrar ainda, mas eu acho que pelo tempo talvez nem estejam mais vivos, assim, eu não tenho mais notícia deles. Então, esses dois. Que bacana. Bacana esses relatos. Wagner, tem algum? Tem um professor meu de matemática que eu gostava muito, que ele pedia, não posso falar o nome dele, né? Mas ele deixava a gente ficar jogando xadrez. Ah, que Aí bacana. sim, hein? Não, mas xadrez é um super pensamento lógico, É, super desenvolvimento de estratégia, também acho. né? Então, se desenvolve umas habilidades incríveis. Então, a gente percebe, assim, que cada um desses professores que vocês relataram, eles tinham uma característica específica, mas que, de certa forma, desenvolveu vocês, enquanto alunos, de alguma forma, né? Então, essas são as características de um bom mestre ou professor, é desenvolver o potencial dos seus alunos, do que eles até aonde eles conseguem chegar, né? E Jesus, ele traz isso também de ser um bom mestre, que ele queria que as pessoas chegassem no melhor que elas conseguissem chegar, né? Através do exemplo dele, através de toda a pedagogia que a gente vai ver agora um pouquinho como que ele desenvolvia tudo isso. Então, aí, quem era Jesus? Ele era um bom mestre, então vamos passar essa parte, porque... Aí, aqui, eu coloquei esse mapinha para vocês, para falar que era a região mais ou menos onde Jesus andava, né? E da Galileia, ali em cima, que vocês estão vendo, até a Judéia, se você fizer uma linha reta, se não me engano, são 140 quilômetros hoje. Então, vocês estão enxergando, quer dizer, eu estou pondo a mão na tela como se fosse vocês estivessem vendo. É da Galileia até a Judéia, né, que ele passava por Samaria e tudo mais, dava em torno de 120, 140 quilômetros. Então, vocês imaginam que ele fazia tudo isso a pé, numa região desértica, parando para suas pregações, né, com aquelas vestimentas simples que eles usavam, com aqueles calçados simples que eles usavam, e ele conseguia fazer toda essa região, né, que era a região por onde ele realmente fazia aí as suas caminhadas, por onde ele fez a sua peregrinação, né, então onde é que ele atuou? Em toda essa região. Então a gente tem que pensar que a escola dele, o campo dele de atuação educacional foi todo esse lugar imenso, e a gente reclama de andar 1 quilômetro, né, Josi, para ir, e a sua vizinha que tem que pegar o carro para andar 50 metros. Então é isso. 5 km, meu Deus. Pode passar, Wagner. E aí, nessa época, nessa região desse mapinha, vigorava a chamada lei de Talião, que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, olho por olho, dente por dente. Então, ela era validada entre as pessoas, né, que elas podiam realmente se vingar, entre aspas, ou fazer para o outro mesmo que receberam. Só que Jesus vem ensinar o contrário disso, ele vem ensinar o perdão entre os seres humanos. E para ele não tinha fronteiras, nem línguas ou costumes diferentes. Levar o seu ensinamento à verdade era o mais importante. Jesus, se não me engano, ele falava 3 ou 4 línguas. Ele falava a língua do povo, falava, né, a língua dos hebreus, a língua dos judeus, ele conseguia, tinha uma outra língua lá que era o aramaico, se não me engano, que tinha uma das línguas era a mais erudita, então só realmente as pessoas entre aspas, nobreza, né, porque não era rei e rainha, mas aquela parte mais superior da sociedade, ele também conseguia se comunicar com todos eles. Então, você vê que ele já nasceu com todas essas habilidades para que ele pudesse circular por todos os campos, por todas as castas da sociedade, né, por todas as faixas. E onde ele nasceu, ele não teria, uma pessoa normal não teria condições de aprender todas essas línguas, né? Não.
Até hoje Pode passar. a gente não consegue nem aprender inglês direito, né? Nem português, né? A comparação entre a ideia de Deus do Velho Testamento e a ideia de Deus do Novo Testamento mostra-nos a diferença entre o mundo judeu e o mundo cristão. Então, se a gente lê o Velho Testamento, realmente é aquele Deus punitivo, aquele Deus impositivo, né? E que quando Jesus começa a falar desse Deus, esse Deus que perdoa, esse Deus que ele também é soberano, mas que ele traz toda essa questão da amorosidade, começa a ter essa quebra, né? E o Deus de Jesus é o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raça ou posição social. Então, isso também incomodou muita gente naquela época, porque como que um Deus pode ser pai do imperador e ser pai do escravo? Né? Então, aquilo ofendia até muitas dessas pessoas que eram dessa parte mais alta da sociedade. E essa paternidade, que ele fala universal, determina a fraternidade universal, trazendo aquela questão que todos somos irmãos. O Deus Pai do Evangelho, ele não é vingativo, ele não é irado, ele não comanda exércitos para destruir povos e nações, mas ele ama todos os seus filhos, e ele quer a salvação de todos, e a todos concede o seu perdão generoso. Então ele vai trazendo todas essas mudanças, e por isso que ele incomodou tanto, né? E ele não só incomodou o imperador, mas como o próprio povo, e a gente vê isso ainda até hoje, né? Que acabam defendendo situações erradas pelas próprias crenças. Então, quando a gente vê que o próprio povo foi que ele queria libertar, foi o próprio povo que o crucificou, a gente fala assim, nossa, como assim? Né? E até hoje a gente percebe que ainda existe isso. Né? Então, por conta de um Deus que as pessoas criam, ou de um líder, ou de qualquer coisa assim, eles acabam justificando os seus atos, né? E o tempo da lei e da força foi substituído pelo tempo da graça e do amor. E percorria aí um trechinho de Mateus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, naquele mapa, se depois a gente volta para ver de onde começaram, assim que ele começou a ficar famoso pelos seus dons, né, de curar, as pessoas começaram a segui-lo e em busca dessa cura, tá bom? Aí o Sermão da Montanha, que aí mostra outro lugar, né, que Jesus ele ensinava, ele era um mestre, um educador, que ele podia ensinar dentro de uma sinagoga, ele podia ensinar sentado na beira de um rio, né, ou do mar, ele podia fazer os seus sermões na montanha, então qualquer lugar para ele era uma oportunidade de ensinamento. Não existia um lugar fixo onde ele pregava, entre aspas, as suas aulas, né? Ele era um exemplo de tudo que ele fazia em todos os lugares que ele passava, ele aproveitava essas oportunidades para ensinar. Então, aqui no Sermão da Montanha, Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí ele começava os seus sermões através das suas parábolas, ou através dos seus ensinamentos e das suas conversas e do seu exemplo quando ele curava as pessoas. E aí que ele é chamado também de pedagogo da humanidade, o Cristo nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. Então a pedagogia dele era a educação do amor. Então era pelo amor que ele ensinava as pessoas. Não era pela punição, não era pelo distrato, não era pelo desrespeito, não era pelo medo, pela ameaça. Ele ensinava por essa educação com amor. Pode passar, Wagner.
Aí os princípios, né, da pedagogia dele, da educação de Jesus, né? Então, um deles deve-se alicerçar no valor da pessoa humana. Então, a educação, ele acreditava que tinha que se baseada no valor da pessoa humana. Então, todos esses professores que vocês falaram de vocês, ele se alicerçou na pessoa de vocês, né? Ele viu o valor em vocês e apostou nesse valor. Então, isso que é super importante também num professor. E aí, numa das falas que justifica isso, né? Vós sois a luz do mundo. Então, ele acreditava que cada um realmente podia ser a luz do mundo, que era esse valor que ele realmente acreditava que as pessoas poderiam ser a luz do mundo. Outro princípio. Toda aprendizagem se dá no tempo e ela é cumulativa. Então, tudo acontece dentro de um tempo certo e ela é cumulativa, ou seja, a gente não perde o que a gente aprendeu. E isso, com as reencarnações e com o estudo da doutrina, a gente vê perfeitamente que a gente traz todas as nossas habilidades, todas as nossas boas tendências e também as nossas más tendências ainda. Então, ela é cumulativa e com o tempo a gente vai dominando essas más tendências e desenvolvendo as boas tendências, né? E aí ele fala disso, que é primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Então, que tudo tem o seu tempo para desenvolver, né? Outro princípio da educação dele, que a aprendizagem se evidencia na demonstração, no comportamento que mostra a transformação anterior. Então, é aquilo, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, né? Aquele ditado popular. Por quê? Porque a gente aprende muito mais com o comportamento dos outros do que somente com a palavra dos outros. Então, quando a gente vê um bom exemplo, e quando a gente via muitas vezes nosso pai, nossa mãe, a gente aprendia muito mais com os exemplos deles do que às vezes com a palavra deles, com o que eles estavam explicando. E isso acontece no nosso dia a dia, né? E aí, porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações. Então, cada um de nós será reconhecido pelas nossas ações, não pelo nosso blá, blá, blá. Né? Que o nosso blá, 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 a gente pode falar, eu te amo, dar um abracinho e tá com uma faquinha nas costas atrás, né? Então, é nisso que eles também se baseavam dos princípios da educação dele, que é pelas ações, pela ação. E ele mostrou isso claramente pra gente, né? Ó, e ela tá pegando meu pendrive agora, deixa eu guardar ele aqui, que eu fui pegar ela já tava assim com o meu pendrive, sabe quando o gato vai fazendo assim, derruba no chão, aí fica olhando? É ela. Toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo próprio, com o próximo e com Deus. Então, o que ele diz que uma aprendizagem verdadeira, ele vai trazendo essa harmonia, né, vai trazendo... vai desenvolvendo o nosso autoconhecimento, e quanto mais a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, mais em harmonia a gente fica. Então, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Então, quando você pratica a sua verdade interna, mesmo reconhecendo as suas sombras, os seus pontos fracos, você cada vez mais se aproxima da luz. Enquanto você fica escondendo essa verdade, ou não vivendo a sua verdade, mais longe da luz você estará. Outro princípio: toda aprendizagem necessariamente possui momentos de avaliação. Então, isso também ele exemplificava, que a gente tem que refletir sobre os nossos atos. Quando a gente reflete sobre os nossos atos, é quando a gente está avaliando o que a gente fez, avaliando a nossa vida. E toda aprendizagem, ela precisa dessas pausas, né? Até na aprendizagem intelectual, conceitual, a gente precisa dessas pausas para a gente ver se a gente está entendendo aquilo que nos está sendo mostrado. E aí, a provocação dele: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele jogou essa provocação para causar uma reflexão, para causar uma avaliação nas pessoas, para que elas não julgassem. Porque, por exemplo, eu faço igual, então não tenho o direito de julgar. Eu sou tão imperfeita quanto aquela pessoa que está ali. Aí ele falava que o erro também é uma parte do processo de aprendizagem, e a gente só aprende errando. O bebê, para dar os primeiros passos, quantas vezes ele cai antes de conseguir dar os primeiros passinhos? Então, é através do erro que a gente aprende. E isso, na educação, ela, hoje em dia,
ela é muito valorizada no sentido de entendida, que a gente entende, né, os professores, que o erro faz parte do acerto. Então, antes do jogador conseguir marcar um bom pênalti, quantos chutes ele errou, né? Então, isso eu estou falando de coisas pontuais, mas a gente tem que pensar, agora ficou pequeno demais, agora tá bom. A gente tem que pensar que também na parte moral são com os nossos erros que a gente aprende. Então, quando a gente magoou alguém, aí a gente volta, reflete, fala, puxa, eu pisei na bola, né? Então, é isso que vai fazer com que a gente realmente evolua. E aí ele dizia, vai e não tornes a pecar, tá? Outro princípio, a aprendizagem verdadeira conduz à liberdade e autonomia. Então, quanto maior você tem responsabilidade, maior é a sua liberdade, maior é a sua autonomia. Então, quanto mais aprendizagem você tem, maior a sua responsabilidade, maior a sua liberdade. Então, vamos pensar de novo, uma criança pequena, ela ainda não tem muita responsabilidade, não tem muito conhecimento. Então, por isso que os pais não podem dar muita liberdade para ela ainda. Então, pensa a gente também, enquanto espíritos, que a gente vai ter maior liberdade e autonomia, quanto maior conhecimento e responsabilidade nós tivermos. Imagine poder ler pensamentos. Vai demorar para chegar essa fase, hein? Porque já pensou, não dá nem para tampar, né? Fala, não lê meu pensamento. Já leu, já li tudo escritinho, não adianta disfarçar. É complicado conviver com quem tem esse dom, hein? Você tá pensando, assim, e a pessoa vê, eu sei que você tá pensando, e começa a falar com você, assim, tipo, na frente de todo mundo, as pessoas, mas é porque tava pensando. Mas quem tem essa capacidade tem o mérito e tem a responsabilidade, né? Proporcional. Tem um amigo meu que ele tem esse dom, por isso que eu tô falando, tipo, eu tava na casa dele lavando louça, e ele tava lá conversando com umas pessoas, e eu tava pensando, assim, tipo, mano, o que esse povo tá falando, né, tipo, acha que engana. Aí ele começou a falar comigo, né, devido ao que eu tava pensando. Eu olhei assim pra cara dele, eu falei, deixa pra lá. E o povo sem entender muita coisa, né. É uma grande responsabilidade. Mas não é com todos, provavelmente. Eu acho que são com pessoas que ele já tem essa empatia, essa conexão. Não, sim. Tem pessoas que são muito amigas. Um olha para a cara do outro, não precisa nem falar nada. Já sabe o que o outro está pensando. Porque conhece tão bem que já sabe, né? Então, só de olhar, tipo, não precisa falar nada. Já sei o que você está pensando, né? E é assim. Aí, a conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, a coerência e o modo de ser do mestre são exemplos do que ensina. Então, o professor, o mestre, sempre tem que estar coerente com o que ele ensina. Não adianta eu chegar gritando para um aluno, por exemplo, e falar assim, para de gritar, se eu estou gritando. Então, se eu quero que o aluno pare de gritar, eu tenho que falar baixo para ele entender que o falar baixo é correto. Então, você tem que ser coerente com o que você fala, né? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Então, existe uma coerência aí, quando ele fala a voz, é a sintonia do que está sendo pregado, né? Nessa parte aí, como se fosse uma mini parábola. Toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. Então, tudo que é importante vai ficar nesse espírito. Então, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, tudo isso vai ficar e vai ficar gravado, tá? Aí, quais eram as técnicas que eles usavam, né? Então, ele usava técnicas muito variadas. Assim como a gente pode pensar que um professor, ele também varia as suas técnicas de acordo com o que ele quer passar para os seus alunos. Mas ele usava os sermões, que era, né, ele falando, explicações, então ele explicava as coisas do dia a dia, ele falava por parábolas, que era um jeito como se fosse também, quando vai um professor, ele ensina por histórias, então ele está contando uma fábula, lendo uma fábula para o aluno, e aí o aluno tem que ver qual é a moral daquela fábula. Então, é mais ou menos isso. Com conversas, que ele conversava com as pessoas, e através da conversa ele acabava ensinando, por perguntas, que é igual o do Franklin, que fazia os desafios, né, o professor do Franklin, que colocava desafios, então ele colocava perguntas para as pessoas pensarem, refletirem, pela técnica da observação, então ele convidava muitas pessoas a se olharem e a olharem ao próximo, né, através dessa observação, e promovia debates.
Então, quando um falava e o outro replicava, ele também fazia essa mediação para que tudo isso fosse, toda essa aprendizagem fosse desenvolvida. Então, ele já usava muitas técnicas, só não usava o PowerPoint e nem a internet, e nem agora, como chama o site, Franklin, da inteligência artificial, o chat. O chat GPT. Também não usava isso, tá? Né? Era tudo no gogó. E onde ele ensinava? Então, por onde ele passasse, por onde encontrasse uma pessoa necessitada, quando percebesse uma oportunidade. Aí, alguns versículos, alguns pedaços. Outra vez começou a ensinar à beira-mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto ao mar. Então, lhes ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia do seu ensino. Do Marcos, capítulo 4, versículo 1 e 2. A hora chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, que era quando tinham as atividades na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe é dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Outra passagem do Marcos também, tá? Então, por onde ele passava, que delícia, né, esse mestre. Estava sempre disposto a ensinar a prática do amor, mesmo antes que as pessoas se mostrassem arrependidas. Para Jesus, o poder de Deus era maior que o pecado, e ele ensinava que o arrependimento e a fé podiam salvar os homens. Aos seus seguidores, Jesus oferecia normas práticas da vida, que por vezes eram mais difíceis de cumprir do que a própria lei judaica. Ele ensinava as pessoas a amarem a Deus e aos seus semelhantes com toda a força de seus corações e de suas mentes. Frisava que cada pessoa deveria tratar as outras como gostaria de ser tratada por elas, que é o que a gente ouve até hoje. Não faça por os outros o que você não gostaria que fizesse para si. Só que a gente faz, né? A gente continua fazendo para os outros o que a gente não gostaria que fizessem para a gente. Então, depois de 2000 anos, a gente ainda não aprendeu essa lição básica, que era muito mais fácil seguir as leis judaicas do que de verdade as leis de Deus. E aí finaliza, né, com esse convite dele, para a gente realmente pensar na educação pelo amor, né, que é a principal mensagem do que ele traz. Então, por isso que ele foi considerado o mestre de todos os mestres. E a gente pensando na aula de hoje, né, que fala sobre esses grandes educadores, a gente tem que pensar nele realmente como um espelho, né, um grande mestre, que a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho. Tá certo? Querem falar alguma coisa? Eu voei aí nessa apresentação, porque lá na palestra é bem devagar. Eu fiquei com medo de passar o horário aqui. Então, o do meu professor que eu contei, do xadrez, que eu falei que era meio ilegal, porque a diretoria não entendia o xadrez como um exercício matemático, ela entendia como se fosse dominó, baralho, e a gente fazia meio que escondido com o professor o estudo do xadrez. Aí a gente conseguiu reivindicações lá e conseguiu fazer um campeonato na escola por causa do professor e dos alunos que começaram a ficar viciados em xadrez. E aí mudou a cultura da diretoria lá, o preconceito, achando que era jogo de sorte e não de matemática. De estratégia. E você sabe que no colégio que eu trabalhava, que é o Albert Sabin, eles têm aula de xadrez desde o primeiro ano lá. Primeiro ao quinto ano, eles têm 2 vezes por semana aula de xadrez. Com o professor, então, que vai desenvolvendo todas essas técnicas de estratégia de pensamento com eles, né? Hoje é validado, você vê? Você já tinha isso há tanto tempo. Legal. Eu tenho vontade de aprender, eu não sei jogar, não. Eu fui no condomínio de uma amiga minha ali em Barueri, e eles têm um jogo de xadrez lá enorme para as crianças, e é justamente nessa linha, para ajudar a desenvolver, né? Tem o xadrez no chão, né? Lá no colégio também tinha, nos dois, no Miguel também tinha. Lá é no chão também. Tabuleiro no chão. Eu achei bem interessante, assim, tipo, o meu pai sabe jogar, joga dama também. Eu era na escola pública e a gente até desenhava no papelzinho os símbolos dos xadrez para fazer mais xadrez.
Você vê que coisa? Tá certo, cada um se vira, né, com o que tem. Agora, olha só, lá no colégio, lá no Sabin, tinha como eles tinham já isso como grade curricular, na Páscoa, eles faziam xadrez da Páscoa. Então, era um evento, e para as crianças participarem desse evento, elas tinham que doar um ovo de Páscoa, grande até. E aí esses ovos iam para as instituições de caridade, né? Então era tipo um evento meio beneficente. Só que a escola comprava o tabuleirinho de chocolate, que eram quadradinhos brancos e pretos, e as pecinhas eram brancas de um lado de chocolate branco e do outro lado de chocolate preto. Que da hora. E aí quando você ia comer o peão, você literalmente comia o peão. Tipo Harry Potter. Aí quando você ia dizer, comi. E aí, assim, num determinado momento, eles trocavam de lugar, para, por exemplo, um só não comer peça branca e outro só comer peça preta. Nossa, mas eles adoravam. Aí eu lembro assim, meu filho e minha filha, quando participavam, depois era uma dor de barriga, porque eles comiam chocolate. E aí eles não querem saber de ganhar o jogo, eles querem saber de comer peças. Aí já muda até né? Não ficam pensando em dar um checkmate, eles querem acabar com as peças do tabuleiro, se comerem inteiro, né? Já muda toda a linha do jogo. Mas era um dia de brincadeira e de doação, né? Porque o colégio dava a contrapartida, era uma dupla contra outra dupla, então jogavam 4 crianças em cada tabuleirinho. Era um tabuleirinho pequeno, tá, gente? Não eram umas peças grandes, era bem miudinho. Mas mesmo assim, né? Aí eu queria. Era gostosinho, sim. Pra comer chocolate, fala aí. E ainda mais, pior que não tem nenhum no meu armário ali, viu? Eu fiquei com vontade agora. Ai, gente, muito boa a aula de hoje. Que bom. Graças a Deus. Bom. Que aula. Eu esqueci o nome da moça lá, da que foi... Franco? Isso, eu quero pesquisar mais sobre a vida dela, eu fiquei curioso sobre ela. Ela fez tanta coisa, eu fiquei, caramba. Sim. E a Carla falou, como é que ela fez tudo isso? Eu falei, como é que ela fez tudo isso? Depois, se você descobrir alguma coisa, você conta pra gente no outro aula. Tá bom. E eu também vou pesquisar e ainda vou compartilhar com o meu noivo, porque ele mora no Anália Franco e, tipo, ele é católico. Nem sabe. Eu falo pra ele, vamos no centro. Eu falei, olha só o lugar que você mora, a história dessa mulher. E ver se ainda existem algumas dessas instituições, porque pode ser que algumas se mantiveram ao longo, né, passaram para outras instituições, por exemplo, para tomar conta, né? Sim. Mas ainda existem alguns asilos ou creches que originariamente eram dela, né? Eram dela, gerenciados por ela, né? Tipo, eu vou dar uma pesquisada. Pesquisem aí, lição de casa para a próxima quinta. Sim. Mais de 70, deve ter um até hoje. Tem que ter, eu acho que sim, porque ela não morreu tão cedo, né? Foi depois da gripe espanhola, acho que foi o que? Década, eu não lembro. 1920. Que ela morreu? Então ela morreu em 19, não foi? Foi depois da gripe espanhola. Eu acho que foi em 19 que ela morreu, em 1919. Ó o nosso professor hacker aí, ó. Já achou. Precisa ver se é realmente pertencente a ela ou colocaram em homenagem, né? Mas bacana, deve ter bastante coisa aí dela aí pra gente dar uma pesquisada. Cristãos e kardecistas. Seguimos há 25 anos de trabalho. Que é? Talvez tenha aí a história dela, bastante coisa dela. Legal. Já tá aqui reclamando que é a comida dela. O meu tá dormindo comigo esses dias. Ontem foi a segunda noite que ele dormiu comigo. Não era nem 10 horas da noite, tava deitada, só sentia aquelas patinhas, parece que tá fazendo massagem, né? Em cima das minhas pernas ali, procurando o aconchego dele. Eu falei, olha só, saiu hoje de manhã cedo. Hoje, a hora que eu cheguei em casa, que ela não veio me falar oi, né? Eu falei, onde será que ela tá?
Ela entrou por baixo do edredom da minha cama, então imagina o edredom esticadinho e uma bolinha no meio, um montinho Ela no tava meio lá. do edredom. Ela entra por baixo do edredom para ficar lá totalmente coberta, não sei como respira. Eu também eu não consigo. Uhum. 5 segundos eu já tô. Não dá. Bom, então acho que a gente pode terminar, né, Wagner? Encerrar a aula. Obrigada, gente. Obrigada Pela a vocês. participação. Aí, a semana que vem, Tem a pressa? vai ter a prece. Semana que vem ainda tem mais uma aula, mais 2 aulas ainda, A gente né? tem mais Essa discussão 2, do né? livro. Tem mais 2 aulas. Aí tem a discussão, aí depois a gente deve marcar um encontro lá, né? Isso. Vou levar bolinha de queijo. Ó, eu descobri fazer bolo de air fry, mó da hora. É? É Depois- inovador. Ah, Depois já- passa a receita. Isso seria muito bom, né, na festa de confraternização nossa, né? Uhum. Dá pra fazer o bolo lá mesmo. Então. Você Leva a leva- massa pronta numa bacia e põe lá na airfryer e a gente vê que tá pronto. Come Demorou. quentinho. Agora deu a liga, agora ela tem que cumprir, hein? Eu vou levar pronto mesmo, não vou prometer nada, não. O meu vai ser pronto, mas como eu prometido, vai ter o bolinho de queijo, não vou esquecer. Vai ter a coxinha de frango, mas vai ter o bolinho de queijo. Depois então tá daquela bom. ralada, É verdade, a gente precisa ver eu já esqueci já a data da nossa confraternização também, né? Mais final de junho, eu acho que é 19 de junho, uma coisa assim, na segunda-feira. Mas precisa ver se vai ser na segunda, se vai ser no sábado. Não, que na verdade a gente tá na de quinta, acho que vai ter um para quinta, um para segunda, não é isso? Todo ano tem sido isso. De segunda e de sábado. Vamos ver se dá para ser numa quinta-feira, né? Que aí junta com o pessoal do mediúnico. sim. É que tem. A gente faz isso mesmo, junta com eles. O básico 1 é 100% online, né? Então. Mas a gente pode convidar para eles irem na quinta noite, quem quiser participar, e quem quiser no sábado, quando for fazer a confraternização das turmas de sábado. Aí cada um escolhe qual quer ir. A de Quem sábado quiser, eu nós vou lá, vamos. hein? Eu vou estar lá no de sábado, hein? Na de quinta também, né? Você é professor. Na de quinta também, na segunda também. Na segunda também, na quarta também, domingo, todos os dias, né? Ó, é dieta, hein? Muita comida. Não, eu só vou na quinta, mas se até lá der pra eu ir nos outros dias, eu também vou, né? A Salete sempre convida. E conhecer as outras pessoas, né? Do curso. É legal. Bom, gente, vamos fazer a oração? Você também vai fazer oração, tá? Fazer que nem na época de escola, que as meninas levem os comes, os salgados, e os meninos só levam o refrigerante. Tá ligado? Né? Era assim mesmo. Passado isso aí. Não, filho, pode fazer alguma coisa aí pra você fazer também. Que Cadê isso? a Anália Franco? Outros tempos agora. Cadê a Anália? Mas no ano passado ele levou as frutas para fazer o fundi lá. Você não lembra que teve fundi de frutas e chocolate? Ele levou as frutas, o Frank também, não lembro se Brigadeiro. Eu acho que foi brigadeiro. Delícia, o brigadeiro do Franklin. Tá bom mesmo. Tá bom. Não, gente, e tem que ir confraternizar porque é a formatura de vocês do B2. É verdade. Vocês estão ensinando o básico, na verdade. Eu preciso até falar isso com a Salete. Vocês ganham um diploma de conclusão. A gente não ganhou do primeiro. Porque pode fazer não básico. Vocês ganham um diploma que mostra que vocês terminaram o básico, tá bom? Ai, que emoção. Wagner, a gente vai passar eles de ano? Vamos ver se vão participar aí da confraternização, vai levar bolo. Vamos ver. Se trouxer bolinho de queijo, bolo da airfryer, né? Aí a gente aprova todo mundo. Frank, não podemos vacilar. Né? Concordo. Tá valendo. Eu quero ir pro mediúnico. Se pudesse, eu tinha começado no mediúnico. Eu quero ir pro mediúnico. Não, você vai. Mas vamos respeitar o nosso tempo, porque uma coisa que me chamou a atenção foi, agora me fugiu o nome, mas o cara que ele descobriu do Kardec, né? Que ele veio descobrir a missão dele depois dos 50, né? Tipo, falei, cara, tô com 38, tenho tempo ainda. Tipo, até 3 anos atrás eu tava perdida, não sabia onde que era meu
As Meu lugar. oportunidades vão aparecer, Josi, vai É. te direcionando para o seu trabalho, né? Só você estar É. atento às oportunidades do que a vida vai te trazendo. É isso E aí. também, de repente, a nossa missão é só curar a gente mesmo, Também. né? Então, às vezes a nossa missão é, não, estou indo para me curar, para eu melhorar. Aí numa próxima, numa próxima encarnação eu cuido do próximo, né? Se eu vou cuidar de mim, que É que já é uma grande A gente precisa proposta. estar bem, né? A gente precisa Sim. estar bem para poder ajudar o próximo, né? Senão Sim. não adianta. Acho que Uhum. não é tão válido assim, mas é algo de se refletir também, Sim. né? Não se preocupar com o tempo, com a idade, né? Com que as coisas vão deixar as coisas acontecerem e de repente, será que não é eu me cuidar, né? É isso que eu Isso estava mesmo. conversando com a Salete essa semana, da gente estar andando na linha no seguinte, quando a gente sente que a gente está fazendo as coisas certas, tentando buscar se melhorar, né? A gente está aqui estudando, a gente está nos dedicando para poder se melhorar, e aí as coisas na nossa vida começam a fluir de uma forma natural, assim, parece que dá, umas coisas dá errado ali, mas no final dá certo. É meio estranho, mas acho que tá caindo a internet. Deu uma falhada. Voltou. Não sei se você sabe da história da Salete, que ela fala que ela teve uma janela dela, que ela poderia ter falecido um tempo, mas como ela tinha méritos lá e ela passou bem na cirurgia, porque ela já estava há 3 anos no centro fazendo trabalhos. Aí os mentores meio que eles avaliam assim, essa pessoa aqui, ela tem mérito, o que ela está fazendo? Tipo, tá trabalhando no centro, ela pode ajudar mais pessoas, ela pode se melhorar. Então, se a gente está ajudando as pessoas, estamos propondo se melhorar, a gente sempre está no caminho do bem, na busca desse caminho do bem, as coisas vão fluir para. Os mentores vão estar ao nosso lado, nos apoiando, nos amparando. Aí a gente precisa ter essa fé para poder passar por todos esses obstáculos aí, né? Então, Sim, diferentemente verdade. se a gente não estivesse fazendo nada, né? Se tivesse um caminho errado, se a gente não estava procurando se melhorar, aí as coisas começam a virar a vida começa a aflorar, vamos dizer assim. Né? Virou uma bola de neve, né? A gente vai ver, tá tudo de cabeça para baixo. Verdade. Vou finalizar então, gente. Agradecer. Tá, porque tem uma gata me lambendo inteira aqui, senão vai começar a me morder daqui a pouco. Agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a Deus, aos nossos mentores, agradecer aos nossos precursores, agradecer ao nosso mestre dos mestres, o mestre Jesus, o mestre de todos os professores. A aula de hoje muito boa, agradecer a simpatia, a amizade de todos, que Deus nos abençoe, abençoe as nossas casas, ilumine todos os nossos animaizinhos, nossas plantas, o nosso coração, todos os cantos da nossa casa, que harmonize, equilibre, que traga muita paz e amor, muita orientação, né, para esse restante de semana, e que Deus nos abençoe nesse final de curso, com muito orgulho estar junto com vocês, e nesse final de curso maravilhoso, né? Muito obrigado por todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, até quinta, boa semana. Até igualmente. Tá bom? Até. Tranquilo, cada dia que você melhore mais.